A campainha tocou de repente, quebrando o silêncio do apartamento. Do lado de fora, um entregador dizia ter uma encomenda. Miho acreditou que fosse algo comum e, antes de abrir a porta, cobriu Guanã com um cobertor para escondê-lo. Tudo parecia normal, até o instante em que tentou encerrar o atendimento. O homem bloqueou a porta e alegou que o pedido ainda não havia sido pago. E foi aí que algo estranho começou. Enquanto Miho se virava para buscar dinheiro, o suposto entregador agiu. Em um movimento rápido, encostou um dispositivo elétrico em seu pescoço. Uma descarga atravessou seu corpo e a fez cair no chão, sem forças para reagir. Poucos segundos depois, uma mulher entrou calmamente no quarto. Era como se tivesse esperado exatamente aquele momento. E quando se aproximou da cama, um segredo que estava escondido finalmente veio à tona. Ela puxou o cobertor sem hesitar. A cabeça de Guanã estava coberta de sangue, mas ele ainda respirava. Seus olhos se moveram lentamente até encontrarem a visitante. Com a voz quase desaparecendo, ele sussurrou uma única palavra: mãe. A mulher retirou o chapéu e abriu um sorriso satisfeito. Não era quem ele imaginava, era Yarong. E a resposta dela fez o ambiente ficar ainda mais assustador. Sim, querido, prazer em conhecê-lo, eu sou sua mãe. As palavras saíram com uma naturalidade assustadora. No chão, Miho ainda estava semiconsciente. Mesmo assim, conseguiu abrir os olhos por um instante. Quando reconheceu Yarong, suas pupilas se dilataram imediatamente. Aquilo significava apenas uma coisa. Eles finalmente tinham conseguido. E para Miho, aquilo era um desastre. Yarong ordenou que Guanã permanecesse em silêncio e a acompanhasse. Os dois deixaram o quarto sem olhar para trás. Porém, assim que a porta se fechou, Miho revelou que eu nunca tinha perdido totalmente a consciência. Ela se levantou devagar e murmurou para si mesma que deveria ter sido mais cuidadosa. Mas o que fez em seguida revelou algo muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Ela caminhou até o banheiro e abriu a porta. Lá dentro havia outra pessoa esperando. Um jovem chamado Michael estava deitado na banheira, observando-a com os olhos arregalados. Assim que a viu, repetiu exatamente a mesma palavra que Guanã havia dito. Mãe. O tom era vazio, quase mecânico, e a reação de Miho deixou claro que aquilo já tinha acontecido muitas vezes antes. Sem demonstrar qualquer emoção, ela começou a fazer perguntas. Queria saber o nome, a idade e quais lembranças ele ainda possuía. Michael respondeu de forma lenta, afirmando que não se recordava de nada anterior aos 13 anos. Ao ouvir aquilo, Miho pareceu satisfeita. Era exatamente o resultado que ela esperava. E quanto mais ele respondia, mais assustadora a situação se tornava. Miho mostrou um vídeo e ordenou que ele seguisse Gil, até receber novas instruções. Deveria agir como alguém completamente normal. Mas havia uma regra curiosa. Se a pessoa da foto precisasse de ajuda ou corresse perigo, ele teria que protegê-la a qualquer custo. Caso ela desaparecesse, sua obrigação seria informar imediatamente onde estava. Era como se sua própria vontade tivesse sido apagada. Então veio a ordem final. Michael jamais deveria chamá-la de mãe novamente. Só de ouvir aquela palavra, ela sentia arrepios. Enquanto isso, longe dali, Gil enfrentava uma descoberta que abalava tudo em que acreditava. As lembranças fragmentadas voltavam pouco a pouco. E agora ele tinha certeza de que os acontecimentos em Rangoon não eram fruto de sua imaginação. O hospital, o apartamento e todos aqueles incidentes realmente haviam acontecido. Mas junto com essa certeza veio uma conclusão muito mais dolorosa. Se aquelas memórias eram reais, então uma verdade terrível também era. Yaren realmente havia morrido diante dele. E pior, ele próprio podia ter sido responsável. A ideia o consumia por dentro. Pela primeira vez, Gil começou a se perguntar se era apenas uma vítima daquela história ou algo muito mais perigoso. Ele passou horas preso em um dilema. Esperaria que suas lembranças retornassem naturalmente ou procuraria Miho para obter respostas? Quanto mais pensava, mais dúvidas surgiam. E se ela fosse tão perigosa quanto todos diziam? E se acabasse tendo o mesmo destino das pessoas do hospital ou de Sijun? Ainda assim,
Algo não fazia sentido. Durante 2 anos, ela só havia demonstrado preocupação e cuidado. No dia seguinte, Gil finalmente tomou sua decisão. Encontraria Miho cara a cara. No fundo, acreditava que ela queria algo relacionado às suas memórias perdidas. Além disso, tinha dificuldade em acreditar que ela realmente desejasse machucá-lo. Mesmo assim, decidiu ser cauteloso. Levou uma arma consigo. Não sabia exatamente o que aconteceria, mas estava determinado a descobrir a verdade. Quando Miho apareceu, parecia a mesma de sempre. Aproximou-se sorrindo, pediu desculpas pelo atraso e explicou que havia passado a noite resolvendo alguns problemas. Seu comportamento era tão natural que quase fazia Gil esquecer tudo o que havia sido descoberto. Mas apenas por um instante. Quando ela sugeriu que fossem comer antes de conversar, ele recusou imediatamente. Miho ficou em silêncio por alguns segundos. Então abriu um sorriso estranho e concordou. Os dois seguiram para uma pequena sala reservada, dentro de uma loja de quadrinhos. O local parecia uma escolha improvável para uma conversa tão séria. Gil não conseguiu esconder a confusão. Afinal, quem discutiria assuntos daquele tipo cercado por estantes de histórias em quadrinhos? Miho explicou que aquele era justamente o motivo. Em um café ou restaurante, qualquer pessoa poderia ouvir. Ali, porém, todos assumiriam que estavam comentando alguma trama fictícia. Além disso, ela acreditava que Gil não se sentiria confortável ficando sozinho com ela em um lugar isolado. A observação atingiu o rapaz em cheio. Era exatamente o que ele estava pensando. Ela se inclinou para a frente e lançou uma pergunta inquietante. Como alguém se sentiria ao ficar sozinho com uma pessoa que poderia ser um monstro? Gil não respondeu, não precisava, seu silêncio já entregava tudo. Naquele momento, um funcionário interrompeu a conversa para lembrar que demonstrações públicas de afeto não eram permitidas. Miho apenas acenou, ignorando completamente a observação. Gil recuou cada vez mais pálido. Então perguntou diretamente o que ela queria dizer com aquilo. Miho não hesitou. Sim, eu sou um monstro. A resposta veio sem rodeios. Ela explicou que jamais imaginou que ele realmente apareceria para aquela conversa. Afinal, quem escolheria encontrar um monstro pessoalmente, quando poderia resolver tudo por telefone? A tensão aumentou ainda mais quando Gil exigiu saber por que ela havia mentido durante tantos anos. Miho respondeu com ironia, imaginando como teria sido se aparecesse dizendo que era um monstro e que os dois tinham um passado juntos que ele não conseguia lembrar. Por mais absurda que parecesse a explicação, havia lógica em suas palavras. Ainda assim, Gil não estava convencido. Então vieram algumas perguntas mais difíceis. Quem havia atacado as pessoas do hospital? Quem ameaçou Sejun? Quem esteve envolvido em todos aqueles incidentes estranhos? Miho encarou Gil e respondeu com calma assustadora. Ela havia feito tudo aquilo, e a naturalidade com que admitiu os fatos tornou a situação ainda mais assustadora. Mas a revelação seguinte foi ainda pior. Quando Gil perguntou por que ela estava contando a verdade somente agora, Miho quis saber exatamente o quanto ele lembrava. Então citou acontecimentos que fizeram o sangue dele gelar. Pessoas mortas, transformações e algo impossível de acreditar. Segundo ela, Gil também era um monstro. Por um momento, o mundo pareceu parar. Gil mal conseguia respirar. Miho sustentou o olhar dele e insistiu que não estava mentindo. Se já havia confessado tantas coisas, por que inventaria aquilo? Então afirmou que precisava entender quais memórias haviam retornado antes de revelar o restante da história. E a resposta de Gil deixou os dois ainda mais distantes. Tudo o que ele conseguia recordar era Yaren. Lembrava da transferência para Hanguk, de alguns momentos ao lado dela e da cena de sua morte. Nada além disso. Ao ouvir a resposta, Miho pareceu genuinamente surpresa. Era como se esperasse que ele lembrasse de algo muito mais importante, algo relacionado a eles. Quando Gil voltou a questioná-la sobre as mentiras, Miho perdeu parte da paciência. Disse que tinha medo de que ele fugisse, exatamente como havia acontecido no passado. Então, soltou uma frase que mudou completamente o rumo da conversa.
Segundo ela, tudo o que aconteceu era consequência de um pedido feito pelo próprio Gil. Um pedido que ele não lembrava de ter feito. As palavras seguintes foram ainda mais difíceis de aceitar. Miho afirmou que ele havia pedido para transformar pessoas em monstros. E quando tudo saiu do controle, ela precisou lidar com as consequências, enquanto tentava protegê-lo. Gil ficou sem reação. Cada resposta parecia criar 10 novas perguntas, e a realidade ao seu redor começava a desmoronar. Então veio a revelação mais chocante de todas. Gil nunca havia estudado em Hanguk. Segundo Miho, ele entrou em coma após um incidente grave, e todas as lembranças daquela época eram falsas ou incompletas. A história do vaso de flores, que durante anos pareceu verdadeira, tinha sido inventada, e a razão para sua perda de memória era muito mais sombria do que ele imaginava. Gil sentiu o coração disparar. Se aquilo fosse verdade, então quantas outras coisas também eram mentiras? Seus pais sabiam de tudo? Como Miho havia conseguido esconder acontecimentos tão graves por tanto tempo? Pela primeira vez desde o início da conversa, a expressão dela suavizou, e suas próximas palavras carregavam um peso estranho. Gil, eu quero que você recupere suas memórias mais do que qualquer outra pessoa. Mas, pela forma como ela disse aquilo, parecia que recuperar o passado poderia ser muito mais perigoso do que continuar esquecendo. Gil ainda tentava processar tudo o que tinha acabado de ouvir. Quase morrer, ser um monstro, ter memórias falsas, era informação demais para absorver de uma só vez. Miho percebeu o estado dele e falou em um tom mais suave que explicaria tudo. Em troca, pediu apenas uma coisa: que ele não fugisse antes de ouvir a história completa. Gil sentiu um frio percorrer o corpo. Ainda assim, concordou. Precisava descobrir a verdade, por mais assustadora que ela fosse. Na época do ensino médio, Gil estava parado no corredor da escola, olhando para o celular, quando algumas amigas de Yaren o avistaram. As garotas imediatamente começaram a provocar a amiga, dizendo que o empregado particular estava esperando do lado de fora. Curiosa, Yaren espiou pela porta e encontrou Gil segurando uma caixinha de achocolatado. A cena arrancou risadas das amigas, que não demoraram a tirar conclusões. Uma delas afirmou que Gil claramente estava apaixonado por Yaren. A garota apenas disse que tinha sido gentil com ele uma única vez, e agora ele vivia atrás dela. Na opinião dela, seria melhor que Gil encontrasse outro amigo. Mas as amigas não paravam de comentar. Diziam que ele era bonito, misterioso e que aquele jeito solitário acabava chamando a atenção. Enquanto as outras brincavam, Yaren decidiu sair para encontrá-lo. Assim que apareceu, Gil perguntou por que ela havia demorado tanto. Afinal, tinha sido ela quem o chamou. Yaren pediu desculpas e aceitou o achocolatado que havia pedido. Gil já estava prestes a ir embora quando ela o impediu. Disse que ainda havia tempo antes da assembleia da manhã e perguntou se ele não queria ficar mais um pouco ao seu lado. Gil estranhou a atitude. Parecia que ela tinha algo específico para dizer. Depois de alguns segundos de hesitação, Yaren finalmente fez o convite. Queria saber se ele toparia estudar com ela depois da aula e passar em um café. O pedido parecia simples, mas havia algo estranho na forma como ela observava as amigas antes de falar, como se estivesse preocupada com alguma coisa. Enquanto isso, dentro da sala de aula, o clima era completamente diferente. As mesmas amigas que sorriam para Yaren começaram a zombar delas pelas costas. Imitavam sua voz e repetiam suas falas em tom de deboche. Em meio às risadas, uma delas acusou Yaren de tentar imitar a outra, e isso estava ficando cada vez mais irritante. Mijan, por sua vez, parecia gostar da atenção. Ela afirmava que Yaren tinha inveja dela e que tudo não passava de uma tentativa de copiar seu estilo. Apesar disso, admitia que a rival sabia representar muito bem o papel de garota simpática. O problema era que aquela competição silenciosa estava começando a cansá-la, e aos poucos a conversa tomou um rumo ainda mais venenoso. Quando Yaren voltou para a sala, uma das garotas correu até ela com uma notícia inesperada. Disse que Mijan estava interessada em Gil.
A revelação pegou Yaren desprevenida. Pouco depois, a própria Mijan confirmou o assunto. Perguntou diretamente se Yaren gostava dele. Sem saber o que responder, ela admitiu que não tinha certeza. Foi então que a situação ficou ainda mais desconfortável. Mijan declarou que estava interessada em Gil e que pretendia chamá-lo para sair. Yaren ficou sem palavras. Afinal, ela já tinha namorado, mas a garota respondeu friamente que isso não era problema. Se precisasse, terminaria o relacionamento atual. Afinal, naquele momento, Gil parecia muito mais interessante. O comentário deixou Yaren claramente incomodada. Uma das amigas observou que aquilo talvez não fosse tão simples. Gil só prestava atenção em Yaren. Mesmo sem querer admitir, ela acabou concordando. Mijan soltou uma risada debochada e perguntou por que ele não poderia gostar dela também. Depois fingiu estar brincando e encerrou o assunto com um sorriso. Mas ninguém ali acreditou que fosse apenas uma piada. Assim que Mijan se afastou, as outras garotas voltaram a comentar. Disseram que ela sempre agia como se fosse superior a todos e que sua obsessão por competir já tinha passado dos limites. Uma delas sugeriu que talvez estivesse na hora de lhe dar uma lição. Aos poucos, começaram a bolar um plano para expor a rival e atingir sua reputação da forma mais humilhante possível. Enquanto aquelas intrigas aconteciam, Gil continuava preso à própria rotina. Yaren frequentemente o transformava em seu garoto de recados, pedindo favores e pequenas tarefas. Mesmo assim, ele aceitava tudo sem reclamar. Para alguém tão solitário, aquilo ainda parecia melhor do que passar o dia inteiro isolado. No fundo, o que ele realmente queria era apenas ter um amigo de verdade. Foi então que uma nova aluna chegou à turma. O professor anunciou a transferência e pediu que ela se apresentasse. Seu nome era Miho. Porém, ao contrário do esperado, ela não disse absolutamente nada. Apenas observou a sala por alguns segundos antes de caminhar diretamente até uma cadeira vazia ao lado de Gil. O silêncio da garota deixou todos desconfortáveis, mas ninguém ficou tão intrigado quanto ele. Tentando ser educado, Gil tentou iniciar uma conversa. Apresentou-se e perguntou seu nome. Miho simplesmente o encarou sem responder. A reação foi tão estranha que ele chegou a pensar que ela não tivesse ouvido. Tentou novamente, mas recebeu exatamente a mesma resposta, apenas um olhar fixo e silencioso. Nada mais. A situação começou a irritá-lo. Por um instante, decidiu que não valia a pena insistir. Se ela queria agir daquela forma, tudo bem. Ele não precisava de mais uma pessoa ignorando sua existência. Porém, antes de desistir completamente, lembrou de como havia sido tratado quando chegou à escola. Também tinha afastado as pessoas e agido de maneira desagradável. Talvez Miho estivesse passando por algo parecido. Mesmo assim, não conseguiu arrancar nenhuma palavra dela. Mais tarde, após as aulas, Gil e Yaren estavam em um café para estudar. Pelo menos era essa a intenção inicial. Na prática, Yaren passava mais tempo mexendo no celular do que prestando atenção aos livros. Depois de insistir várias vezes para que ela se concentrasse, recebeu apenas uma resposta divertida. Ela parecia muito mais interessada em conversar do que estudar. Sem aviso, Yaren mostrou algo no celular e perguntou se ele achava engraçado. Gil mal olhou para a tela, disse que estava tentando estudar. A resposta arrancou um revirar de olhos da garota. Segundo ela, Gil falava como se fosse um gênio, quando, na verdade, era tão comum quanto qualquer outro aluno dali. Como estudar claramente não estava funcionando, Yaren mudou completamente de assunto. Queria conversar sobre relacionamentos. Perguntou qual era o tipo ideal dele e se existia alguém por quem estivesse interessado. A pergunta parecia inocente, mas carregava intenções escondidas. Afinal, ela ainda se lembrava da conversa que havia tido com a outra amiga. Naquele encontro anterior, uma delas havia explicado toda a situação. Segundo a garota, Mijan tinha o hábito de se aproximar dos rapazes que despertavam interesse nas amigas, não porque estivesse apaixonada, mas porque gostava de competir, especialmente quando sentia inveja de alguém. Por isso, acreditava que Gil tinha se tornado o novo alvo dela. Foi então que surgiu uma ideia.
Se Yaren se aproximasse primeiro de Gil, Mijan acabaria sendo rejeitada. Além de frustrar seus planos, isso destruiria sua reputação de vez. A resposta parecia cruel, mas também tentadora. Yaren não sabia exatamente o que pensar. Ainda assim, aquelas palavras ficaram ecoando em sua cabeça. De volta ao café, ela continuava insistindo no assunto. Para ajudá-lo, começou a dar exemplos. Perguntou se ele preferia garotas de cabelo comprido ou curto, de óculos ou lentes, tímidas ou extrovertidas. Em seguida, descreveu o próprio gosto. Disse que admirava caras centrados, que fingiam estar irritados, mas continuavam ao lado dela mesmo assim. Conforme falava, Gil percebeu algo curioso. Todas aquelas características pareciam descrevê-lo perfeitamente. Por um momento, ficou confuso. Será que Yaren estava tentando dizer que gostava dele? A possibilidade passou rapidamente por sua mente. Porém, quanto mais pensava nisso, menos sentido parecia fazer. Para encerrar o assunto, decidiu inventar uma resposta qualquer. Disse que gostava de garotas de cabelo comprido, populares, estilosas e que usassem lentes em vez de óculos. Yaren sorriu imediatamente. Comentou que ela mesma nem precisava de lentes, já que sua visão era perfeita. Gil ficou alguns segundos em silêncio, e então surgiu um pensamento inevitável. Será que ela realmente acreditava que ele estava descrevendo ela? Gil ficou confuso com a insistência de Yaren. Quanto mais ela falava, mais parecia querer que ele admitisse algo. Será que ela estava tentando fazê-lo confessar que gostava dela? No fundo, ele não sentia aquilo. Yaren era apenas uma amiga, mas outra dúvida o atormentava. Se a afastasse, voltaria a ficar sozinho como antes? A pergunta ficou martelando em sua cabeça, até que a garota finalmente perdeu a paciência. Sem receber resposta, Yaren abriu um sorriso convencido. Segundo ela, todas as características que Gil havia citado combinavam perfeitamente com ela. A conclusão parecia óbvia em sua mente, mas para Gil aquilo não poderia estar mais longe da verdade. E algumas horas depois, enquanto voltava para casa, ele ainda tentava processar toda aquela situação. Durante o caminho, relembrou a conversa inteira. Acabou sendo sincero e explicou que nunca a enxergou como algo além de uma amiga. Não queria criar falsas expectativas, nem iniciar um relacionamento por obrigação. Embora fosse grato pela companhia dela, os dois não tinham interesses em comum. Além disso, Gil estava focado nos estudos e não queria transformar sua rotina em algo ainda mais complicado. Enquanto esperava o elevador, continuou se perguntando se havia feito algo para que Yara interpretasse mal suas intenções. Talvez tivesse sido gentil demais. Talvez tivesse passado a impressão errada sem perceber. Porém, antes que encontrasse uma resposta, as portas do elevador quase se fecharam. Foi nesse instante que alguém a segurou. Era Miho. Gil a reconheceu imediatamente. A garota entrou sem dizer uma palavra e permaneceu imóvel durante todo o trajeto. O mais estranho era que ela nem sequer apertou um botão. O silêncio deixou o ambiente desconfortável. Gil chegou a pensar em puxar conversa, mas desistiu rapidamente. Afinal, todas as tentativas anteriores tinham sido ignoradas. Os dois seguiam em completo silêncio até o elevador parar. Saíram sem trocar uma única palavra e caminharam em direções opostas. Ao entrar em casa, porém, Gil recebeu uma surpresa. Sua mãe comentou casualmente que novos moradores haviam se mudado para o apartamento ao lado, e quando revelou quem eram os vizinhos, tudo fez sentido. A mãe de Gil ficou feliz com a novidade e disse que seria educado dar boas-vindas aos novos moradores. Até planejou preparar alguns bolinhos de arroz para ele entregar no dia seguinte. Gil, por outro lado, achou a ideia extremamente inconveniente. A última coisa que queria era tentar conversar novamente com alguém que claramente não demonstrava interesse algum. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Yaren enfrentava um problema completamente diferente. Sentada sozinha em um ponto de ônibus, ela tentava entender a rejeição que havia acabado de sofrer. Quanto mais pensava, pior se sentia. Não conseguia aceitar que alguém como Gil tivesse recusado seu convite.
Na sua cabeça, aquilo era quase humilhante, e antes que pudesse organizar os pensamentos, o celular começou a tocar. Era uma de suas amigas. Yaren atendeu imediatamente e começou a reclamar. Queria entender como aquilo tinha acontecido depois de ouvir tantas vezes que ela era bonita e popular. Porém, antes que a amiga respondesse, outra voz entrou na conversa. Era Mijan. E a garota parecia já saber exatamente o que havia acontecido. Mijan perguntou diretamente se Yaren havia chamado Gil para sair. Surpresa, ela quis saber como aquela informação tinha chegado até ali tão rápido. A resposta veio sem rodeios. Alguém havia contado. E então começaram as provocações. Segundo Mijan, Yaren não conseguia suportar a ideia de deixá-la se aproximar de Gil. Tentando aliviar a situação, a outra amiga fingiu defender Yaren. Disse que talvez ela não tivesse feito nada de propósito, mas logo começou a pressioná-la, com perguntas cada vez mais desconfortáveis. Queria saber o que Gil havia dito, se ele havia demonstrado interesse e até se os dois estavam juntos agora. Yaren congelou. Ela sabia exatamente qual era a resposta verdadeira. O problema era que admitir a rejeição diante de Mijan seria insuportável. Sentindo-se encurralada, acabou soltando uma mentira impulsiva. Disse que Gil havia pedido para namorar com ela e que os dois estavam juntos. O silêncio durou apenas alguns segundos. Logo depois, as gargalhadas tomaram conta da ligação. Mijan simplesmente não acreditou. Para ela, Gil e Yaren não combinavam em nada. Afirmou que aquilo parecia uma história inventada para chamar a atenção. Quanto mais falava, mais Yaren sentiu o rosto queimar de vergonha. E quando a conversa finalmente terminou, uma nova preocupação surgiu. Ela não fazia ideia de como sustentaria aquela mentira. Naquela mesma noite, a situação piorou. Yaren descobriu que as próprias amigas estavam zombando dela pelas costas. Faziam piadas sobre o suposto namoro e riam da história absurda que havia contado. Furiosa, percebeu que não tinha mais escolha. Precisava transformar a mentira em realidade. Não precisava que Gil se apaixonasse por ela. Precisava apenas que fingisse. Se conseguisse convencer Gil a atuar como seu namorado por algum tempo, Mijan seria humilhada e a mentira deixaria de ser uma mentira. E na visão de Yaren, aquilo não seria tão difícil. Afinal, Gil sempre fazia o que ela pedia. Na manhã seguinte, tentou se aproximar dele como de costume. Porém, Gil estava diferente, mais frio, mais distante. Sem rodeios, apontou que ela nunca levava os estudos a sério e que passava mais tempo atrapalhando do que ajudando. A sinceridade da resposta deixou Yaren sem reação. Ela tentou transformar tudo em brincadeira, mas não funcionou. Foi nesse momento que Miho apareceu. Sem sequer olhar para Yaren, ela se aproximou da mesa e disse apenas 2 palavras. Mandou que ela se levantasse. Segundo Miho, aquele era o lugar dela. Yaren rebateu imediatamente, afirmando que ela ainda estava conversando com Gil. Mas Miho não recuou nem 1 centímetro. A tensão aumentou. As duas permaneceram se encarando, até que a chegada do professor encerrou a discussão. Sem alternativa, Yaren precisou sair dali. Assim que se sentou ao lado de Gil, Miho fez um comentário curto, mas direto. Pediu que ele não permitisse que Yaren ocupasse aquele lugar novamente. A simples presença da garota irritava ela profundamente. Mais tarde, Gil recebeu a missão que tanto queria evitar. Sua mãe havia terminado o bolo e deixou para que ele levasse até a vizinha nova. Sem conseguir escapar, caminhou até a porta ao lado e tocou a campainha. Quando Miho apareceu, ele entregou o bolo e explicou que era um presente de boas-vindas. A resposta dela foi inesperada. Miho disse que também tinha algo para entregar e pediu que ele entrasse para buscar. Gil recusou imediatamente. Disse que ela poderia simplesmente trazer o objeto até a porta. Porém, antes que terminasse a frase, sentiu uma força absurda agarrar seu braço. E então tudo aconteceu rápido demais. Miho puxou para dentro do apartamento, como se ele não pesasse nada. Gil caiu no chão e, ao erguer os olhos, viu algo impossível. O rosto da garota começou a se deformar de maneira grotesca. Sua aparência humana desapareceu, revelando algo muito mais assustador, escondido por trás daquela fachada.
A cena foi tão aterrorizante que sua mente simplesmente apagou.